Emerson, teve incêndio aí no centro da cidade, casarão pegou fogo. Foi agonia, Emerson! Isso, Léo, muito bom dia para você, bom dia também para o pessoal de casa acompanhando a gente. Esse incêndio que atingiu o casarão aqui na Rua dos Perdões, no bairro do Santo Antônio, além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, ontem à noite por volta das 7 horas. O Corpo de Bombeiros ainda permanece aqui, fazendo, portanto, o rescaldo aí para evitar que novos focos do incêndio voltem aí, portanto, a atingir esse casarão. Por isso a gente vai conversar agora com o tenente Bruno para falar um pouquinho sobre esse trabalho do Corpo de Bombeiros que segue desde ontem aqui, quando essa ocorrência aconteceu, para evitar justamente novos focos do incêndio. Muito bom dia. Bom dia. Exatamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado ontem à noite por volta das 19h10 e deu de imediato o atendimento, Chegando aqui no local, a gente se deparou com fortes chamas e iniciamos o combate. Foram aproximadamente 8 viaturas, dentre carros operacionais e carros picapes, de apoio mais rápido, que tiveram aqui no local. E as equipes se mantiveram se revezando durante toda a madrugada. Agora pela manhã o incêndio já está controlado, a gente tem apenas fumaça acontecendo em alguns pontos específicos, que por questões de segurança também, fatores de instabilidade da estrutura, a gente não consegue acessar diretamente. Mas a equipe vai permanecer aqui no local e qualquer reignição ou sinal de reignição a gente vai estar pronto para atuar. Mas no momento a situação é controlada e o incêndio está sendo apenas monitorado. Tenente, fala um pouquinho para a gente como é que tem sido esse trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros para conseguir debelar as chamas. Foi difícil? Sim, foi difícil, principalmente pelo tipo de estrutura, Por ser uma estrutura antiga, ela é justamente construída com muito material combustível, muita madeira. E essa madeira, quando ela incendeia, a carga de incêndio é muito alta. Então a gente teve que manter aqui um revezamento entre as equipes do Corpo de Bombeiros, desde viaturas de nossa ATB, que é o tanque nosso de combate a incêndio, que tem feito o abastecimento das viaturas de combate. Então a gente manteve basicamente as equipes fazendo esse revezamento durante toda a madrugada. O combate ele atualmente já está controlado e a gente apenas monitora. Certo, a gente inclusive vê a presença de fumaça aqui no casarão. O cheiro ainda, portanto, é um pouco forte, Tenente? Sim, é natural que permaneça essa fumaça no local, até porque a gente ainda está na fase de rescaldo. O incêndio ele já está controlado, mas ainda tem alguns pontos de fumaça que é natural por conta do formato como aconteceu o incêndio, A gente tem muito material, muito escombro acumulado. E aí a gente precisaria estar acessando o terreno para fazer toda a retirada desse material e estar resfriando de maneira mais adequada. Mas por questão de segurança e questão de instabilidade da estrutura, a gente mantém uma equipe aqui de prontidão, mas não consegue fazer o acesso direto ao local do incêndio. Ok, muito obrigado, Tenente Bruno, pelas informações. A gente lembra também que a Defesa Civil se encontra, Léo, aqui no local justamente para fazer aí a vistoria do que sobrou dessa estrutura. Eles só vão poder fazer isso, a Defesa Civil, portanto, só vai poder fazer isso depois que o Corpo de Bombeiros aí concluir esse trabalho de rescaldo. A gente lembra que esse incêndio aconteceu ontem à noite, como bem o Tenente Bruno do Corpo de Bombeiros falou agora há pouco, por volta das 7 horas da noite de quinta-feira, quando inclusive acontecia aí o início do pré-carnaval aqui no bairro Santo Antônio, além do Carmo. Imagens feitas aí no local por populares mostram chamas altas e muita fumaça saindo do imóvel que fica perto de outros prédios antigos do centro histórico. 20 moradores da localidade foram orientados, portanto, a deixar as casas e a rua foi isolada, permanece inclusive isolada aí com a ajuda de policiais militares. O fogo foi combatido pelos bombeiros militares que atuaram com a ajuda de 8 viaturas da corporação. Ainda, portanto, não se sabe o que provocou esse incêndio e não houve aí feridos. Apesar do susto, a gente falou agora há pouco sobre esse desfile do Bloco Urso da meia-noite, no início aí do pré-carnaval, que é um evento tradicional aqui no Santo Antônio, além do Carmo. Essa festa, portanto, ela foi mantida aqui, apesar desse
susto, ninguém ficou ferido e esse bloco, portanto, continuou aí a festa aqui no Santo Antônio, além do Carmo. A gente segue acompanhando, né, toda essa movimentação aqui na manhã desta sexta-feira diante do que aconteceu ontem à noite. Esse casarão antigo aqui do centro histórico do centro, né, da cidade acabou pegando fogo e a gente está vendo aí, né, o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, né, atuando aqui para poder fazer o rescaldo, né, para evitar novos focos do incêndio. A rua, como eu falei agora há pouco, permanece isolada. A Transalvador se encontra aqui no local também, né, para poder monitorar o trânsito, enfim, e a gente aqui acompanhando todo esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho eu volto, portanto, Léo, com mais informações, inclusive para conversar com Sóstenes Macedo, que é o diretor aí da Codesal, a Defesa Civil de Salvador. A gente sobre esse trabalho da Defesa Civil, que agora é vistorial, que sobrou aí, né, dessa estrutura do casarão. Muito bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham na TV Band, do Bora Nordeste. Satisfação em poder conversar com vocês. Tivemos aqui o episódio do incêndio na noite de ontem, quinta-feira. Fomos acionados pelo diretor-geral da Guarda Municipal, pelo subprefeito da localidade. Estivemos aqui com os técnicos da Codesal, engenheiros e arquitetos, também com o Corpo de Bombeiros, que até o momento faz o combate a reignições desse incêndio. A posteriori, nós faremos novas avaliações com arquitetos e engenheiros do nosso órgão, da nossa Defesa Civil, com a finalidade de observar não só o risco da edificação principal, a que foi objeto do incêndio, mas também das edificações laterais e ao fundo, se há chance de tombamento, por exemplo, das paredes, das fachadas dessa edificação. Então, o risco ele foi afastado. Imediatamente, as equipes da Secretaria de Promoção Social também estiveram aqui para fazer o primeiro atendimento, ofereceram moradia na passagem da noite de ontem para hoje, assim como hoje, depois do episódio da vistoria que vai ser realizada por nossas equipes, essas pessoas também farão seus cadastros a fim de perceber benefícios que porventura sejam oferecidos a elas, que façam jus a esses benefícios. Então agora, efetivamente, aguardar o término do combate ao incêndio para que as equipes da Codesal possam fazer as análises e, se porventura for necessário realizar algum tipo de demolição, obter a autorização do IFAM, por se tratar de uma área. A gente não tem como informar nesse momento se o imóvel é tombado, mas ele está na área de tombamento e assim a gente precisa efetivamente de autorizações legais para proceder com qualquer eventual demolição que a edificação necessite. Não se sabe ainda o que provocou esse incêndio, mas já tem algum indício, alguém já disse o que pode ter, sim, provocado esse incêndio, Sóstenes? Alguns falam em curto-circuito, a gente não tem como afirmar isso. Só quem pode fazer esse tipo de afirmação efetivamente é a equipe do DPT, o Departamento de Polícia Técnica, que é que tem a tutela para a realização da perícia em episódios como esse. Então a gente vai aguardar também uma informação do DPT, que sempre atua, sempre trabalha nessa perspectiva de elucidar esses casos, de afirmar o ocorrido e garantir assim que todos os sabedores das informações não repitam as práticas nas suas residências, levando novos riscos. Aqui a gente tem uma mancha de risco de incêndio, de risco de desabamento muito grande nessa região do centro histórico. São edificações seculares, então as pessoas precisam ter uma atenção redobrada. Essas casas, essas residências que ficam ao lado, né, do imóvel que foi atingido pelo fogo ontem à noite, elas também correm algum tipo de risco? Vai também ser feita uma vistoria? De forma preliminar, não, mas é claro que a vistoria precisa ser realizada a fim de observar se houve algum tipo de comprometimento. Então, nós tivemos aqui um incêndio muito intenso e a gente precisa ter uma real compreensão com nova avaliação feita agora, com calma, de dia, até porque ontem foi um momento de combate a incêndio, de garantir a vida, e agora a gente passa para a rotina dos protocolos de vistorias que serão realizados. E está chovendo agora, né, para ajudar aí no rescaldo. A gente vai ter, pelo menos isso, uma tranquilidade agora. Ontem foi o dia mais quente do ano, novamente, quer dizer, a cada dia a gente vem tendo isso. Hoje deve arrefecer um pouco essa temperatura. Estávamos precisando. Nos próximos dias a gente tem um pouquinho de chuva, umas pancadas na madrugada para poder dar uma melhorada no tempo e a gente ter aí um carnaval fantástico, é o que vai chegar mais adiante na próxima semana. Ok, muito obrigado, Sóstenes, pela sua participação aqui no Bora Nordeste. Ele que daqui a pouquinho tem um compromisso, né, no bairro da Liberdade, onde também vai ser lançado aí, né, a programação do Carnaval de Salvador, por isso ele nos atendeu aqui rapidamente, Léo. Então é isso, as informações são essas. Chove agora em Salvador, como o Sóstenes bem acabou de falar para a gente, isso pode ajudar também aí no trabalho
trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros nesse rescaldo aí do que restou desse incêndio que atingiu esse imóvel. Ele disse pra gente que não se trata, ainda não se sabe, na verdade, se esse imóvel se trata de um patrimônio aí tombado pelo IPHAN. Essa informação ainda vai ser confirmada, mas a gente sabe que fica aqui no centro histórico da capital baiana, onde tem aí a sua maioria, né, os casarões tombados pelo Instituto. A gente segue, portanto, aqui acompanhando toda essa movimentação. Uma viatura do Corpo de Bombeiros ainda permanece aqui no local. Os trabalhadores estão a todo tempo, né, incansavelmente aí fazendo esse trabalho. Parece que já foi finalizado, eles estão ali recolhendo os materiais, parece que já vão liberar aqui, portanto, a via. O imóvel apenas foi isolado, ou seja, ninguém pode entrar nesse imóvel até que a Defesa Civil, portanto, faça a vistoria desse casarão. O que resta agora somente é essa vistoria que a Defesa Civil de Salvador vai fazer para, portanto, aí avaliar as condições desse imóvel. Provavelmente, assim, na minha avaliação como leigo, deve haver aí uma demolição, ou não, ou vai permanecer assim, né? Eles devem colocar algumas estruturas de ferro para poder, né, segurar, né, todas as paredes, né, desse casarão aí, mas as condições aqui, Léo, são bastante precárias, viu? O fogo consumiu absolutamente tudo. Quem morava dentro desse imóvel, vou até pedir para o Ricardo se aproximar aqui um pouquinho para a gente mostrar a parte de dentro. Olha só, Ricardo, lá a gente está vendo alguns materiais ali, olha, resto de ventilador, tem uma geladeira ali também, vasilhas. Então, quem morava aqui nesse local não vai poder voltar tão cedo. Aí o Sóstenes já garantiu para a gente que uma assistência social, um auxílio vai ser, portanto, aí dado a esses moradores para que eles possam ficar aí por um tempo, né, morando, porque não vai ter como voltar mais aqui. Eu conversei até com alguns moradores mais cedo, mas agora, como começou a chover, não tem ninguém mais por aqui, Léo. Mas muita gente perdeu tudo. Eu conversei com o dono de uma oficina que ficava aqui na parte de baixo desse imóvel. Ele estava muito triste porque, de fato, perdeu tudo. Léo, volto com você.